Você já pensou no preço real da perfeição? Quanto custa chegar onde ninguém mais chegou? Hoje vou lhe contar algo que o removerá para dentro. Algo que mudará para sempre a maneira como você vê o esporte mais bonito do mundo. Porque por trás de cada salto perfeito, de cada pouso impecável, as histórias que o mundo prefere não ver estão escondidas. Histórias de mulheres que deram tudo, absolutamente tudo, e que pagaram o preço mais alto que pode ser pago. Se isso já está fazendo você pensar, como no momento, porque o que vou revelar pode transformar sua maneira de entender não apenas a ginástica, mas a própria vida. Prepare, porque vamos descobrir o lado sombrio da busca por glória juntos. 5 nomes, 5 destinos, 5 lições que o marcarão para sempre. Não vá, porque isso está apenas começando. Imagine por um momento o melhor do mundo em alguma coisa. Imagine ter 18 anos e já derrotou lendas, tendo tocado a glória com suas próprias mãos. Essa era Helena Mukina, uma garota soviética que não apenas dominou a ginástica, reinventou-a. Cada movimento dele era uma declaração de guerra contra o impossível. Cada salto, uma revolução silenciosa. Mas aqui vem a primeira verdade cruel que ninguém lhe diz. Quando você é o melhor, você também se torna um prisioneiro de sua própria grandeza. Helena não era apenas uma ginasta, era um símbolo nacional, uma ferramenta de propaganda, uma máquina de medalha para um país que não conhecia piedade. Em 1978, o campeão mundial foi coroado derrotando nada mais e nada menos que Nadia Comaneci. Você pode imaginar? Um adolescente soviético humilhando o romeno perfeito em frente ao mundo inteiro. Os movimentos que Helena inventou foram tão arriscados que outros treinadores nem se atrevem a ensiná-los. Ela não seguiu as regras, as escreveu com seu corpo. Mas o sistema soviético não conhecia limites humanos. Para eles, Helena não era uma pessoa. Era um equipamento em uma máquina implacável. Quando sua perna foi fraturada em 1979, seu corpo o gritou para parar, que ele precisava de tempo para curar. Mas as Olimpíadas de Moscou se aproximaram e a pátria não aceita desculpas. Seus treinadores fizeram dela um robô. Ela disse isso anos depois. Eles me trataram como se eu não fosse humano. Com a perna ferida, eles a forçaram a ensaiar o salto mais perigoso já inventado, o salto. Helena estava com medo, gritou em silêncio por não estar pronta, mas ninguém ouviu os gritos de uma máquina. Em 3 de julho de 1980, apenas 2 semanas das Olimpíadas, tudo foi destruído em 1 segundo. Durante o treinamento, Helena correu em direção ao salto que a aterrorizou. Seu corpo, quebrado por dor e pressão, não respondeu. Ele perdeu a rotação e caiu de cabeça no chão. O som do pescoço dele foi ouvido em toda a academia. Naquele momento, a máquina perfeita se tornou uma mulher paralisada para sempre. Tetraplégica aos 18 anos, com uma vida inteira se tornou uma condenação. Mas o mais cruel veio mais tarde. O sistema que o usou o abandonou como um brinquedo quebrado. Eles inventaram mentiras, disseram que ele havia dado o salto por rebeldes, por ordens desafiadoras. Eles a fizeram culpados de sua própria destruição. Helena passou mais de 20 anos em uma cama, dependendo da avó para sobreviver. Os amigos desapareceram, a glória evaporou, o mundo esqueceu. Em uma de suas poucas entrevistas, ele confessou algo que deixará sua alma. Na época do outono, sentiu medo, mas alívio. Graças a Deus, ele pensou. Eu não irei às Olimpíadas. Você entende a magnitude dessa confissão? Una campeona, sintiendo mundial. Alívio al quedar paralisada porque isso significava liberar-se de la presión inhumana que cargava. Esse é o preço real da perfeição, que é o custo de tornar as máquinas de glória dos seres humanos. Helena morreu em 22 de dezembro de 2006, em 46, por complicações de sua paralisia. Sua história não é apenas a tragédia de um atleta, é a queixa mais brutal contra um sistema que devora seus filhos através de medalhas. Ela se tornou o símbolo de uma verdade desconfortável. Nenhuma conquista vale a pena destruir uma pessoa. Seu nome foi registrado para sempre como um aviso.
Toda vez que alguém menciona Helena Mukina, o mundo se lembra de que, por trás de cada glória, há um ser humano que pode quebrar. E quando você quebra, ninguém repara os danos. Dos campos de trabalho agrícola do Texas às academias de elite americana. Essa foi a história de Julissa Gomes, uma garota nascida em San Antônio, de pais migrantes que trabalhavam de sol ao sol para sobreviver. Mas Julissa tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Um talento brutal para voar pelo ar e cair como uma caneta. Aos 14 anos, já era considerado uma das futuras estrelas nos Estados Unidos. Os treinadores viram nela uma mistura perfeita de força, elegância e fome de triunfo que caracteriza os campeões. As Olimpíadas de 1988 eram seu destino, sua promessa de ouro, seu bilhete de saída de uma vida de limitações econômicas. Mas aqui vem outra lição brutal. O talento sem controle pode se tornar uma sentença de morte. Como Julissa teve um problema, um inimigo silencioso que a perseguiu em cada treinamento. O salto de Yurchenko. Esse amaldiçoou o movimento que exige precisão milímetro, tempo perfeito e confiança absoluta que ela nunca conseguiu desenvolver. Seus treinadores sabiam disso. Eles viam o medo em seus olhos toda vez que ele se aproximava do poal do salto. Eles viram como seu corpo tenso, como sua respiração mudou, como algo dentro dela gritou, não faça isso. Mas as Olimpíadas não esperam, e na América, se você não arriscar tudo, não ganha nada. Em 5 de maio de 1988, em Tóquio, Julissa correu em direção a seu destino. No momento decisivo, suas pernas traíram sua vontade. Ele escorregou no trampolim, perdeu o impulso que a manteria viva e, em vez de completar o salto, ele caiu com a cabeça contra o potro. O som do impacto ressoou como um tiro no silêncio da academia. Seu pescoço foi quebrado instantaneamente. Os paramédicos acharam consciente, mas paralisavam do pescoço para baixo. Ele só podia comunicar os tremores, como se o destino tivesse decidido trancá-lo em uma prisão de carne e sangue. Seus pais voaram desesperados do Texas, agarrando-se a qualquer esperança de que seu pequeno campeão possa se levantar mais uma vez. Mas o destino havia preparado um golpe ainda mais cruel. No hospital japonês, um erro médico desconectou acidentalmente o fã que manteve Julissa vivo. Aqueles minutos sem oxigênio destruíram seu cérebro e o mergulharam em coma que ele nunca acordaria. De promissor atleta olímpico a vegetativo em questão de horas. Por 3 anos, Julissa existia em um limbo entre a vida e a morte. Seus pais assistiram dia e noite ao lado de uma cama onde estava o corpo de sua filha, mas onde seu espírito já havia saído. Em 8 de agosto de 1991, aos 18 anos, ele finalmente se rendeu. O coração que bateu com a paixão de 1000 sonhos parou para sempre. Sua morte não foi em vão. A tragédia de Julissa forçou a Federação Internacional de Ginástica a repensar a segurança. Os colchões de proteção tornaram-se obrigatórios em competências, não apenas no treinamento. O potro perigoso de salto foi substituído por mesas mais amplas e estáveis que reduziram drasticamente acidentes mortais. Mas Julissa não viveu para ver essas mudanças. Seu corpo quebrado se tornou o preço que precisava ser pago para que outros não sofressem o mesmo destino. Cada colchão que agora protege as ginastas, cada mesa de salto mais segura, invisível, o nome de uma garota texana que sonhava em voar e acabou destruída contra o chão. A história dele se tornou uma lição universal. Os sonhos têm poder, mas eles também têm um preço. E às vezes esse preço é muito alto para uma única pessoa ser paga. Julissa Gomes não apenas morreu perseguindo a glória olímpica, mas sacrificou sem saber a segurança de todos aqueles que viriam mais tarde. Em cada pouso seguro das ginastas modernas, o eco de sua queda fatal ressoa. Seu nome foi escrito não em medalhas de ouro, mas nos protocolos de segurança que agora protegem milhares. Essa é sua medalha póstuma, tendo salvado vidas com sua própria tragédia. Enquanto outros lutavam contra a gravidade e os dispositivos, Christy Henrique lutou uma batalha muito mais silenciosa e letal.
A guerra contra sua própria reflexão. Esta pequena ginasta americana, apelidada de ET, não por causa do extraterrestre, mas por extra-resistente, resistente extra, carregava uma força enorme em um corpo minúsculo. Mas também carregou a vulnerabilidade que o mundo do esporte não sabia como reconhecer ou proteger. Em 1988, Christie era apenas 2/10 para se qualificar para as Olimpíadas. 2/10. A diferença entre glória eterna e esquecimento. Imagine viver com essa proximidade com o sonho máximo, sabendo que você estava tão perto que poderia tocá-lo com os dedos. Essa proximidade com a perfeição se tornou sua obsessão mais destrutiva. Foi em uma competição internacional quando um juiz declarou as palavras que a matariam lentamente. Se você quiser ter sucesso, precisa perder peso. Uma frase aparentemente inocente, mais um comentário técnico. Mas essas palavras estavam presas na mente de Christie como dagas envenenadas e começaram a se reproduzir como um vírus imparável. A partir desse momento, Christie entrou em uma espiral descendente que ninguém poderia parar. Ele estava convencido de isso nunca seria magro o suficiente, nunca perfeito o suficiente, nunca digno o suficiente. Seu relacionamento com a comida se tornou uma batalha arremessada, onde ela era o soldado e o inimigo. Tudo começou com pequenas restrições. Porções menores, refeições refogadas, desculpas inventadas. Mas a doença tem sua própria lógica perversa, e em breve as restrições se tornaram jejum, os jejuns de purga, os expurgos em uma tortura diária que consumia cada minuto de sua existência. Seus treinadores notaram a mudança. Seu peso diminuiu perigosamente, sua energia desapareceu, seu desempenho desmoronou. Mas na década de 1980, os distúrbios alimentares eram um território inexplorado no esporte. Ninguém sabia como ajudar lá. Ninguém entendia que ela estava morrendo por dentro enquanto continuava sorrindo nas competições. Christie usou laxantes secretos, vomitados após cada refeição, exercitou-se compulsivamente para entrar em colapso. Seu corpo se tornou um campo de batalha onde cada caloria era o inimigo e todo quilo perdido, uma vitória pirrônica. Ele pesava menos de 30 quilos, tornando-se uma sombra fantasmagórica do poderoso atleta que havia sido. Os internacionais se tornaram rotineiros. Hospitais, médicos, terapias e promessas de recuperação que duraram apenas algumas semanas. Sua mente estava tão distorcida que, quando ele olhou no espelho, ele continuava vendo uma garota grande demais, em vez da figura esquelética na qual ele se tornara. Seus ossos se tornaram frágeis como cristal, seus rins começaram a falhar, seu coração lutou para bombear sangue em um corpo que se consumia. Mas ela não conseguiu parar. A perfeição havia se tornado sua droga mais letal e, como todas as drogas, exigia doses crescentes até que finalmente mate. Em 26 de julho de 1994, o coração de Christie se rendeu. Ele tinha apenas 22 anos, uma idade em que a vida está apenas começando, onde os sonhos se tornam realidade. Mas para ela, os sonhos se tornaram pesadelos que devoraram seu corpo e alma até que não deixem nada. Sua morte chocou o mundo dos esportes. Pela primeira vez, falou abertamente sobre distúrbios alimentares no esporte, de pressão estética desumana sobre os atletas, como comentários aparentemente inocentes podem se tornar sentenças de morte. Após Christie, campanhas de conscientização, programas de saúde mental, protocolos para detectar e tratar os distúrbios alimentares começaram. Sua morte se tornou o catalisador de mudança que salvou milhares de vidas. Mas para ela era tarde demais. Sua história nos ensina que a perfeição pode ser a mais sedutora de traições. Ele promete tudo e tira tudo, incluindo a vida. Christie Henrich não morreu em um acidente espetacular. Ele morreu consumido por uma ideia. Nunca seria suficiente. Em cada sorriso de um atleta saudável, em cada programa de prevenção, em cada conversa sobre saúde mental no esporte, ele vive o legado de uma garota que se destruiu perseguindo um ideal impossível.
Sua ausência continua a gritar uma verdade estranha. Às vezes, o inimigo mais letal não está nos dispositivos, mas em nossa própria mente. Agora pulamos para o século XXI, onde encontraremos uma mulher que transformou seu pior pesadelo em sua maior lição de vida. Samantha Sério não era apenas uma ginasta excepcional, era a definição viva do que significa ter tudo sob controle. Ele estudou engenharia aeroespacial em Auburn, tinha um emprego segurado na Boeing, um futuro brilhante dentro e fora da academia. Sam era esse tipo de atleta que inspira sem esforço. Capitão de sua equipe, mentora do exemplo mais jovem de dedicação e inteligência. Nos círculos esportivos universitários, era conhecido não apenas por sua técnica impecável, mas por aquele sorriso genuíno que iluminava cada competição. Parecia ter a fórmula secreta para equilibrar todos os aspectos da vida. Em 5 de abril de 2019, em Baton Rouge, Louisiana, Sam se preparou para sua última rotina como colegial de ginasta. Foi sua despedida do esporte que havia definido grande parte de sua vida. Após anos de treinamento, sacrifícios e vitórias, ele finalmente fecharia esse capítulo para começar sua carreira como engenheiro. Tudo foi planejado, tudo sob controle. Mas o destino tem sua própria agenda e às vezes nos lembra que não controlamos tanto quanto acreditamos. Durante sua rotina de piso, Sam executou um salto duplo que havia dado milhares de vezes. Mas nessa ocasião, algo estava terrivelmente mal em pousar. Seus 2 joelhos deslocaram simultaneamente, quebrando ligamentos e destruindo a cartilagem em uma segunda fração. O som era sinistro. Toda a academia mergulhou em um silêncio assustador, enquanto Sam estava no chão, ciente dos danos catastróficos que haviam acabado de sofrer. As câmeras capturaram cada segundo de sua agonia, e em questão de horas, o vídeo se tornou viral nas redes sociais, transformando sua dor em entretenimento por milhões. Mas aqui vem o extraordinário desta história. No meio de sua tragédia, Sam encontrou sua voz mais poderosa. Enquanto o mundo consumia mórbido as imagens de sua queda, ela publicou uma mensagem que ressoava como trovão. Minha dor não é entretenimento. Com essas 5 palavras, ele questionou nossa sede coletiva de morbidade e nos forçou a nos olhar no espelho. Em vez de afundar na auto-piedade, Sam assumiu o controle de sua narrativa. Alguns dias após o acidente, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria com uma elegância que poucos poderiam manter em circunstâncias semelhantes. Depois de 18 anos neste esporte, escreveu ele, é hora de pendurar meus sapatos e se concentrar no que está por vir. Sua recuperação física foi brutal. Meses de reabilitação, várias cirurgias, a dor constante de um corpo que havia sido seu templo e agora parecia uma prisão. Mas Sam não foi definido por sua lesão. Ele se recusou a ser vítima de circunstâncias e decidiu transformar sua queda em uma plataforma de crescimento. Ela se casou com seu namorado ao longo da vida, completou sua carreira de engenharia com honras e começou a trabalhar na indústria aeroespacial exatamente como havia planejado. Sua história se tornou um testemunho poderoso de que uma tragédia não define o fim da história, mas pode ser o começo de um capítulo completamente novo. Mas o mais chocante de Sam não foi apenas sua recuperação pessoal, mas como ele usou sua experiência para inspirar os outros. Tornou-se uma voz poderosa contra o consumo mórbido de tragédias nas redes sociais, educando as pessoas sobre o impacto real que a dor dos outros converteu em entretenimento viral. Sua mensagem transcendeu o mundo dos esportes. Os estudantes que enfrentaram falhas acadêmicas, profissionais que haviam perdido empregos, pessoas que lidaram com doenças ou perdas familiares, todos encontraram na história de Sam uma lição sobre resiliência e reinvenção. Hoje, ao projetar sistemas aeroespaciais que literalmente ajudam os outros a voar, Sam vive a prova de que a queda não significa permanecer no chão. Sua queda naquela academia da Louisiana durou apenas segundos, mas sua subsequente elevação durou anos e continuará a inspirar por décadas.
A história de Samantha Sério nos ensina que somos muito mais do que nossos piores momentos. Essa verdadeira força nunca deve cair, mas como nos levantamos quando o mundo nos vê destruído. Ela transformou seu fim como atleta em seu começo como um símbolo de que a vida sempre oferece segundas oportunidades para aqueles que têm o valor de levar luz. Em cada voo que ajuda a projetar, em todo jovem que inspira, em cada pessoa que decide se levantar após uma queda, Sam Sério continua a voar mais alto do que nunca voou em uma academia. Existem tragédias que chegam com aviso prévio, precedidas por sinais, pressões extremas ou comportamentos destrutivos. E depois há aqueles que atingem o nada, como um raio em céu claro. A história de Melanie Coleman pertence a esta segunda categoria e, portanto, é ainda mais comovente e aterrorizante. Melanie era tudo o que qualquer pai gostaria em uma filha. Estudo, atleta de destaque, generoso com todos os que o rodeiam. Ele estudou enfermagem na Southern Connecticut State University, sonhando em curar outras pessoas enquanto continuava brilhando na ginástica colegial. Foi esse tipo de pessoa que iluminou os espaços com sua presença única, o que fez os outros se sentirem especiais de saber. Não houve pressões extremas em sua vida, ele não arrastou traumas do passado ou lutou contra demônios internos. Melanie representou a ginasta equilibrada, que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre esporte, estudos e vida social. Seus treinadores a adoravam. Seus companheiros a respeitavam, sua família a apoiou incondicionalmente. Em 8 de novembro de 2019, Melanie chegou ao New Haven Gym para um treinamento de rotina. Não houve concorrência no horizonte imediato, não houve pressão de meios ou expectativas excessivas. Foi simplesmente mais um treinamento na sexta-feira, daqueles milhares que ele havia vivido ao longo de sua carreira esportiva. Os bares assimétricos eram sua especialidade há anos. Ele os dominou com uma graça natural que parecia desafiar as leis da física. Ele havia executado centenas, talvez milhares de vezes. Suas mãos conheciam toda a textura das barras. Seu corpo respondeu automaticamente a cada transição. Mas naquele dia, algo imperceptível mudou. Um microdeslizamento, uma fração de uma segunda desconcentração, um movimento de milímetro fora do lugar. Melanie escorregou durante uma transição e ele caiu em estranho, atingindo o chão com uma força que seu pescoço não podia suportar. O som era macio, quase insignificante. Não houve rachadura dramática que caracterizou outras tragédias. Foi um impacto silencioso que passou quase despercebido por aqueles que treinaram nas proximidades. Mas as consequências foram devastadoras. Uma lesão grave na medula espinhal, que imediatamente cometeu todas as suas funções vitais. Os paramédicos chegaram rapidamente. Os médicos do Hospital Hartford fizeram todo o possível. Melanie recebeu os melhores cuidados médicos disponíveis, mas o dano foi irreversível. Por 2 dias, sua família se apegou a qualquer esperança, orando por um milagre que nunca chegou. Em 10 de novembro de 2019, Melanie Coleman morreu aos 20 anos. Uma vida completa, cheia de promessas e sonhos, foi extinta por um acidente tão simples quanto inexplicável. Não havia vilões em sua história. Não havia negligência criminal ou pressões desumanas. Somente a aleatoriedade cruel de um destino que às vezes não faz sentido. Sua morte abalou não apenas a comunidade de Connecticut, mas para todo o mundo da ginástica colegial. Como foi possível que alguém tão preparado, tão cuidadoso, tão protegido poder sofrer um destino tão cruel? A resposta desajeitada é que, na ginástica, como na vida, não há segurança absoluta. A resposta de sua comunidade foi imediata e avassaladora. Colegas de classe universitários, atletas de outros esportes, professores, enfermeiros do hospital onde ele praticava, todos se juntaram para honrar sua memória. Centenas de milhares de dólares foram arrecadados para sua família, foram organizadas vigílias, bolsas de estudo foram criadas em seu nome.
A coisa mais bonita foi como sua família canalizava a dor. Em vez de amargo contra o destino ou os esportes de culpa, eles decidiram perpetuar o espírito generoso de Melanie. Eles estabeleceram um fundo de bolsas para jovens atletas, especialmente aqueles que, como ela, combinam a excelência esportiva com o compromisso acadêmico. A morte de Melanie reabriu debates fundamentais sobre segurança na ginástica. Mais precauções podem ser tomadas? Existem tecnologias que podem evitar acidentes como este? Como o risco inerente de saldos esportivos com a necessidade de proteger vidas? Não há respostas fáceis. A ginástica continuará sendo um esporte, onde a linha entre glória e tragédia é tão boa quanto a borda de uma navalha. Mas a história de Melanie nos lembra algo fundamental. Todo atleta que vemos competir é alguém querido, alguém com sonhos, alguém cuja vida é infinitamente mais do que qualquer medalha. Seu legado não é escrito em troféus, mas na vida que continua a inspirar. Cada enfermeira que se forma com sua bolsa de estudos, cada ginasta que compete com maior consciência de segurança, cada pessoa que decide viver com mais generosidade depois de conhecer sua história, realiza o espírito de Melanie Coleman. Ela nos ensinou que a vida pode mudar em um segundo, mas também que o amor e a bondade transcendem qualquer tragédia. Aqui estamos, no final desta viagem dolorosa, mas necessários para a vida de 5 mulheres extraordinárias: Helena, Julissa, Christy, Samantha e Melanie. 5 nomes que mudaram para sempre o mundo da ginástica e nos deixaram lições que transcendem qualquer esporte. Suas histórias nos forçam a enfrentar verdades desconfortáveis sobre o preço da excelência e o valor real da vida humana. O que essas 5 tragédias têm em comum? Todos nasceram na interseção entre o sonho da perfeição e a fragilidade humana. Todos nos lembram que por trás de cada atleta que voa pelo ar, há um coração que bate, uma mente que sente medo, um corpo que pode quebrar. E todos nos ensinam que sem medalha, nenhum registro sem glória vale mais do que preservar essa humanidade essencial. Helena Mukina nos mostrou os perigos de transformar os seres humanos em máquinas de propaganda. Sua paralisia foi o preço de um sistema que via atletas como ferramentas descartáveis. Mas seu legado transformou os regulamentos internacionais, forçou conversas sobre os limites éticos do treinamento de elite e se tornou um símbolo eterno contra o abuso institucional. Julissa Gomes nos ensinou que os sonhos podem se tornar pesadelos quando a ambição cega ignora sinais de perigo. Sua morte trágica, forçada a repensar a segurança nos dispositivos, levou à criação de equipes mais seguras e estabeleceu protocolos que salvaram inúmeras vidas. Cada colchão protetor que evita uma queda mortal leva seu nome invisível. Christy Henrich expôs a face oculta da pressão estética no esporte feminino. Sua batalha silenciosa contra distúrbios alimentares abriu uma conversa de que o mundo dos esportes precisava, mas evitou. Sua morte prematura se tornou catalisador de programas de saúde mental que agora protegem milhares de jovens atletas. Samantha Serio nos mostrou que é possível transformar uma tragédia pessoal em uma plataforma para força e propósito. Sua resposta à adversidade redefiniu o que significa ter sucesso e nos lembrou que as cataratas podem se tornar trampolins em direção a alturas que nunca teríamos imaginado. Melanie Coleman nos confrontou com a cruel aleatoriedade da existência, mas também nos mostrou como o amor e a generosidade podem transcender qualquer perda. Sua morte sem sentido encontrou significado nas vidas que ele continua a inspirar e as oportunidades que seu legado cria para os outros. Cada uma dessas mulheres pagou um preço diferente: paralisia, morte, distúrbios, ferimentos, acidentes, mas todos compartilharam algo fundamental: paixão inabalável por um esporte que amavam mais do que sua própria segurança. E todos nos deixaram um legado que vai muito além de suas tragédias pessoais.
Hoje, quando vemos uma ginasta executar um salto perfeito, quando a vemos graciosamente depois de voar pelo ar, não estamos apenas testemunhando um ato esportivo. Estamos vendo o resultado de décadas de lições aprendidas através do sacrifício dos outros. Estamos vendo equipes mais seguras, projetadas após tragédias, protocolos médicos estabelecidos após perdas, e uma consciência de saúde mental se desenvolveu após mortes evitáveis. A ginástica moderna é mais segura graças a Helena. Ele está mais consciente da saúde mental graças a Christie. Tem equipes melhores graças a Julissa. Tem uma compreensão mais profunda da resiliência graças a Samantha. E tem uma apreciação mais profunda da bela vida, graças a Melanie. Mas talvez a lição mais importante que todos nos deixassem é que a verdadeira grandeza não é medida em medalhas, mas no impacto humano. Nenhum deles alcançou seus objetivos olímpicos originais, mas todos alcançaram algo maior. Mudaram o mundo para as gerações futuras melhores e protegidas, e nos lembraram o que realmente significa ser heroína. Suas histórias nos forçam a nos perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar por nossos sonhos? Onde desenhamos a linha entre ambição e autopreservação? Como honramos aqueles que pagaram o preço final para nos mostrar esses limites? A resposta não é abandonar grandes sonhos, mas persegui-los com sabedoria. Ao lembrar que somos os primeiros atletas humanos e segundos, na avaliação da vida acima de qualquer conquista, na criação de sistemas que protegem os sonhadores enquanto perseguem suas visões. Essas 5 mulheres não morreram ou sofreram em vão. Seus sacrifícios involuntários se tornaram as fundações nas quais uma ginástica mais humana, mais segura e consciente foi construída. Toda vez que uma jovem atleta compete sem se machucar, toda vez que recebe apoio psicológico, toda vez que seu bem-estar é priorizado nos resultados, o legado de Helena, Julissa, Christie, Samantha e Melanie ainda estão vivos. Sua dor tornou-se proteção para os outros. Sua perda tornou-se ganho para a humanidade. Sua ausência física se tornou uma presença eterna em cada medida de segurança, em cada programa de bem-estar, em todos os momentos em que a vida é escolhida na glória. Essa é a sua verdadeira medalha de ouro, tendo tornado o mundo um lugar mais seguro para sonhar. E aqui, esta viagem termina através das sombras da perfeição, nos cantos onde o sonho se torna pesadelo. 5 mulheres que tocaram as estrelas e pagaram com tudo por esse privilégio. 5 lições escritas com sangue e lágrimas que você não pode ignorar. Você sente esse peso no peito? Aquele sentimento que algo mudou dentro de você? É exatamente isso que tinha que acontecer. Porque agora você não pode ver o esporte igual. Não pode mais consumir glória sem lembrar seu custo real. Você carrega seus nomes tatuados em sua consciência: Helena, Julissa, Christie, Samantha, Melanie. A pergunta que o rasga por dentro é inevitável. Que preço você está pagando pelos seus próprios sonhos? Onde está o seu limite entre ambição e autodestrevia? Porque cada um de nós tem seu próprio pó de salto, sua própria barra assimétrica, seu próprio espelho que está. Se essa história removeu as entranhas, se isso o fizer, se você forçar você a parecer diferente, comente. Eles vivem na minha memória. É a senha daqueles que entenderam que a verdadeira grandeza é nunca cair, mas para levantar sabendo por que os outros caíram. Seus sacrifícios não foram em vão se você decidir viver de maneira diferente. Na próxima semana trago a você algo que acabará quebrando tudo o que você pensou sobre o sucesso. Você não pode perder